Olá, tudo bom com você? O meu nome é Belza Barbosa, esse é o Belza's Reading e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre o que vai acontecer nesse canal até o fim do ano. Basicamente, como eu vou estruturar não só os vídeos que vocês vão consumir, mas também as leituras que eu vou fazer. Por que eu tô falando isso? Porque eu sou uma pessoa que precisa de organização e estrutura, mas não muita. Se você me der muita organização, ou melhor, se você me der uma estrutura muito cerceante, eu acabo não conseguindo ler e aproveitar a minha leitura do jeito mais gostoso pra mim. Eu acabo entrando em ressaca literária, eu acabo não conseguindo ler, eu acabo não lendo de qualquer jeito as coisas que eu preciso. Então, usualmente, eu tento me deixar um pouco mais livre. Nos anos recentes, eu já fiz maratona de leitura no nível de ler mais de 100 livros no ano. Ano passado eu fiz uma coisa um pouco mais organizada, mas eu fiz ali uns 50 livros. Esse ano eu diminuí, eu fiz o contrário, né? Usualmente as pessoas vão de baixo pra cima, eu fui de cima pra baixo. Eu fiz 150, esse ano eu fiz 25. Porque estamos em 2025. No entanto, chegar nos 25 foi muito rápido, foi muito fácil. Essa é a realidade. Eis-me aqui no mês de julho com 30 livros lidos. 31, para ser mais exata. E desses 31, eu percebi que uma das minhas metas pessoais não foi atendida. Ou melhor, duas das minhas metas pessoais não foram atendidas do jeito que eu gostaria. Que é, as únicas coisas que eu coloquei no começo do ano de meta para esse ano eram os 25 livros, ler mais livros do meu TBR físico, os livros ali, né, na minha estante, e ler minhas continuações, ou seja, as minhas sequências. Se você já viu algum vídeo nesse canal, você deve saber que eu sou uma pessoa que gosta muito de ler coisas que me dão vontade de ler na hora que me dão vontade. Eu sou péssima em fixar um TBR, fixar uma lista de leitura específica para um momento específico. Então eu vou lendo quando dá vontade. E isso acaba, às vezes, me impedindo de ler coisas que eu já estou lendo, né? Assim, começar uma série nova de livros ou começar um livro novo, que não é necessariamente uma série, é sempre muito mais fácil para mim do que ler uma sequência. Então, por isso, no começo do ano, eu coloquei como meta ler as minhas sequências. Porque quando o ano começou, se eu não estiver enganada, eu tinha 23 séries. Sim, eu tinha 23 séries que eu tava lendo. Isso é louco. Isso é assustador e vergonhoso. Porque eu só começo e não dou sequência a elas. Então eu precisava mudar isso. E pra mudar isso, o único jeito é ler as séries que eu tinha que ler, né, gente? Óbvio. E no primeiro semestre, eu não fiz isso. Eu não li as séries que eu devia ter lido. Eu li algumas, não todas. Pra ser mais exata, em janeiro, eu li Harrow. E aí, depois de janeiro, eu li Guardian todo, que eu nem conto como série, porque como é web novel, eu sempre conto como um, mesmo que eu tenha lendo os volumes, seja lendo em inglês, os livros publicados. E eu li Soulbound, né? Li completo, ou melhor, finalizei os livros que faltavam, que eram o livro 6 e o livro 7. Eu li In the Dark também, que foram 3 livros, mas fora isso, eu não li sequências. Eu li livros novos. E isso é muito ruim, muito difícil pra mim, né? Porque vai me fazer ler ainda mais livros de fantasia que são séries e me afundar ainda mais em sequências. Para resolver esse problema, eu pensei no seguinte: nessa segunda parte do ano, na segunda metade de julho a dezembro, eu vou ter a obrigação de ler uma sequência toda vez que eu quiser ler um livro novo. Bem-vindo ao Sequências ou Nada. Se eu não ler a sequência, eu não tenho direito de ler um livro novo. Então, de agora em diante, eu tenho 10 livros aqui, que são leituras obrigatórias, porque são sequências, e algumas dessas sequências, inclusive, estão aqui no meu TBR físico, tá? Diga-se de passagem, são livros que eu tenho em mão, eu posso ler a qualquer momento, mas não li ainda. E, se eu não ler uma sequência, eu não posso ler um livro novo. Como são 10, eu vou tentar fazer a divisão de pelo menos 2 por mês. Podiam ser 12. Eu podia ter colocado 12 livros nessa sequência. Mas eu não quero me apertar muito, me obrigando a ler 12 livros, 2 livros por mês, sabe? Que está nessa lista. Porque se eu souber que eu tenho a obrigação de fazer algo, meu cérebro não quer fazer imediatamente. Então, por essa razão, eu vou fazer o seguinte. Tem 10 livros e eu vou ler eles nesses 6 meses. Provavelmente 2 livros por mês. Eu vou deixar 10. E aí, se eu conseguir ler antes do tempo e sobrar tempo ali em novembro, dezembro, digamos assim, pra fazer isso, eu acrescento mais 2 outros livros que eu tenho certeza que eu tenho sério o suficiente pra ler mais 2 outros livros, tá? Mas, de início, são esses 10. A minha ordem de prioridade para os 10 livros que eu preciso ler são: eu preciso finalizar a trilogia feita de Fumaça e Osso de Laini Taylor. Eu só preciso ler o último livro, que é Sonhos com Deuses e Monstros.
Eu quero muito ler Um Estranho Sonhador. Eu não li o livro ainda, porque eu me prometi que eu só leria a próxima série da Laine depois que eu terminasse O Feito de Fumaça e Osso. Então eu tenho que ler esse livro inicialmente, e é a minha maior prioridade. Minha segunda maior prioridade é Outbound, que é o terceiro livro da saga Legendborn. Vocês estão vendo ali o primeiro, né? O segundo tá ali também. Não, na verdade, vocês estão vendo o segundo, o primeiro tá embaixo, né? Mas estão os dois ali, que são meus favoritos da vida. O terceiro ainda não chegou no Brasil, e eu tava tentando esperar, né, a nossa querida empresa fazer o favor de trazer eles pra cá, mas não chegou ainda, eu vou acabar tendo que ler em inglês, tá? Provavelmente vou ler o audiobook ou o EPUB, né, comprar e ler o EPUB. Se aparecer alguma promoção do livro físico, eu acabo comprando em inglês. Aquela versão ali, o Blood Market, que é o Marcada com Sangue, tá em inglês, porque demorou muito pra sair num valor aceitável pra eu comprar aqui em português. Então, minha segunda prioridade, Outbound, da saga Legendborn. Minha terceira também é uma coisa que eu tô esperando a empresa. Inclusive, acredito que é a mesma empresa, diga-se de passagem. Os dois são da Intrínseca? Exatamente, Intrínseca, querida. E aí? Vamos fazendo favor? Vamos fazendo favor de trazer os livros? Obrigada? Então, minha terceira prioridade é Heavenly Tyrant, que é a continuação de Viúva de Ferro. Também tá ali, tá? E como você pode ver, o segundo não tá ali, porque a Intrínseca não lançou. Não li ainda, exatamente porque eu tava esperando chegar em português. Não chegou, vou ter que ler em inglês. Olha aí, olha aí. O terceiro é um livro que tá aqui, do lado, porque eu acabei de gravar o vídeo falando sobre os livros que eu comprei recentemente. É o Espada de Aleandro, o primeiro tá ali, né, que é o Trono de Jasmim, e a continuação já tá na minha mão, comprada, eu vou ler. Diferente das outras coisas que eu acabei de citar, né, a nossa querida galera Record já trouxe o livro e já lançou, então eu posso ler automaticamente a minha próxima sequência. Então, minha quarta prioridade. A quinta prioridade é Portão de Obelisco. É o segundo livro da trilogia da Terra Partida, da N.K. Jemisin. Tá bem ali. Também tenho. Ganhei de presente de aniversário. Não tenho reclamações a fazer. Não posso reclamar. Esse eu posso ler direto. Também é uma das minhas maiores prioridades, porque eu amei a quinta estação, inclusive. Lugar de destaque bem ali, né? Eu tenho a trilogia completa ali do lado. Tá o último também, que é o Céu de Pedra. Também ganhei de aniversário, gente. Sou tão amada. E aí eu preciso ler a continuação. É a minha quinta prioridade. A minha sexta prioridade tá ali também. Esse livro azul aqui. É O Homem que Morreu Duas Vezes, do quarteto, o Clube do Crime das Quintas-Feiras, perdão. Ele é um livro de suspense e investigação criminal. E eu gosto muito, né? Porque a gente acompanha 4 velhinhas maravilhosas lutando contra o crime, junto com os policiais meio trapalhões, mas também muito bons. E eu só não li ainda porque eu sei que vai ser um livro que vai me fazer chorar. E aí eu tô segurando a minha onda pra poder ler. Mas vem aí, tá definido, vem aí. Depois desses, eu tenho outros 4 livros que eu não tenho físico e que eu gostaria muito de ter, mas eles não estão lançados aqui no Brasil. E por ordem, eu tenho que ler o Hourglass Throne, que é o terceiro livro do Terror Sequence do K.D. Edwards, né? Gosto muito, sou apaixonada. Assim que eu ler o terceiro livro, eu faço uma resenha completa pra vocês. É um dos livros que eu mais gosto de ler. Queria muito ter eles em português. Queria muito ter eles, nem que fosse em inglês, sabe? Físico, mas custam os olhos a cara, infelizmente. Em outubro, mais especificamente, eu vou ler o Angel of Indian Lake, que é o terceiro livro da trilogia Indian Lake Trilogy, que é do Stephen Graham Jones. São 3 livros de suspense, mistério thriller, né? Basicamente slasher. É um livro slasher, que é muito engraçado, que conta a história da Jade. E assim, é uma das coisas mais estranhas e divertidas e maravilhosas que eu já li. E a Jade tem um pedaço no meu coração, gente. Também, logo, logo, vai ter resenha da trilogia completa aqui. Amo ver. Infelizmente, dos livros do Stephen Graham Jones aqui no Brasil, a gente só tem alguma coisa de caça. Esse livro aqui, obrigada, Isabel, da edição, que, se eu não estiver enganada, é The Only Good Indians, em inglês. Recomendo, inclusive, qualquer coisa do Stephen Graham Jones. 2 livros que eu li já me fizeram fã. O penúltimo livro que eu tenho obrigatoriamente que ler esse ano é o Liar's Knot, de M.A. Carrick, que faz parte da trilogia Rook and Rose, é o segundo livro, precedido por Mask of Mirrors, que é um livro maravilhoso, eu amei também.
Não tem resenha aqui no canal ainda, mas quando eu chegar no segundo livro, eu fizer a leitura dele, eu vou fazer uma resenha do primeiro livro, porque eu não posso dar spoilers do segundo pra vocês, mas maravilhoso. É um livro que mistura política, fantasia, baile de máscaras e uma magia de tarô. Olha isso, é de tarô sequência pra magia de tarô de novo. Mas assim, maravilhoso, recomendo demais. E por último, mas não menos importante, tem o Fever Star, que é o segundo livro da trilogia Between Earth and Sky, de Rebecca Horse, né, que é o livro que é precedido por Black Sun. Black Sun eu li no começo desse ano, foi um dos primeiros livros que eu li em janeiro, eu amei, foi um dos primeiros livros que eu li em janeiro, diga-se de passagem, porque ele era um livro que eu deveria ter lido ano passado e eu não li. Tava nos 24 para ler em 24, eu acabei não lendo e eu completei em janeiro. Eu li ele e Harold, que foram os que ficaram faltando. Talvez eu aproveite e leia a Nona, talvez. Nona é a continuação de Harry the Ninth. Aqui você pode ver o Gideon ali, mas aqui no Brasil a gente não tem nem Harold nem Nona, né? Fica aí a minha chateação com o fato das empresas trazerem um livro e nunca trazerem as continuações das sequências. Por que fazem isso? Inclusive, vocês podem notar, né? Vários desses livros que eu falei aqui, eu já li o primeiro, mas não tem o segundo no Brasil. A culpa não é só minha. Eu não tô atrasada, a culpa não é só minha, gente. A culpa também é das empresas. Porque ninguém reclama com as empresas, reclama comigo. Esse recado vai de mim pra mim, pra eu parar de reclamar comigo quando eu não leio os livros. É isso. Vocês gostaram da lista de livros que eu tenho que ler até o fim do ano? Vocês se interessaram? Vocês vão fazer alguma coisa pra corrigir as metas literárias de vocês? Ou vocês não têm meta, não se importam, só leem, é isso, acabou? Tem interesse que eu leia algum livro primeiro, algum livro depois, que faça resenha específica, etc. Deixa aí pra mim nos comentários, tá? Qualquer opinião que vocês tiverem, que eu vou ficar muito feliz de saber e conversar com vocês. Um beijo e até a próxima.